Gente, chegou o Dia Internacional da Mulher. Se você acabou de chegar nesse canal, eu sou a Jana Viscardi, eu mesma, e costumo falar sobre temas relacionados à linguagem, maneira como a gente se expressa no mundo, como é que a gente expressa preconceitos. A gente também fala aqui sobre feminismo e tal, e por conta disso, é muito possível que as pessoas esperem que eu fale alguma coisa sobre o Dia Internacional da Mulher. E eu mesmo espero poder produzir um conteúdo falando sobre o Dia Internacional da Mulher. E aí que eu fiquei pensando, né, o que é esse tema, e achei que a gente devia falar sobre diferença salarial entre homens e mulheres. Eu me lembro de lá atrás, no canal, falar, gente, a gente precisa falar sobre a presença da mulher na nossa sociedade, nos seus diferentes âmbitos, no trabalho, na vida, nananã. Quando a gente fala sobre patriarcado e isso, como a sociedade é constituída em torno dessa relação, digamos assim, com o patriarcado. E eu acho bacana a gente olhar para aspectos práticos, digamos assim, da vida, para entender um pouco essa lógica e como a mulher tá inserida nesses diferentes contextos. E aí o contexto de hoje vai ser o dessa diferença, então, salarial entre homens e mulheres, porque eu percebi que é muito comum a gente falar assim: homens ganham mais que mulheres. E aí a gente diz, portanto, que deveria haver equidade de salários entre homens e mulheres. Mas eu fiquei curiosa para entender como é que isso se revela mesmo. Então, homens e mulheres ganham valores diferentes. Mas quando a gente olha para essas estatísticas, elas são bem genéricas, né? E foi aí, pensando nessa frase, que eu achei um artigo que fala sobre uma diferença que no caso de um grupo de pesquisadores americanos, eles pegaram assim, um conjunto de pessoas que saíram do MBA, jovens lá, e acompanharam a carreira desses jovens para entender os ganhos salariais desses indivíduos, né? E aí eles perceberam que no começo a diferença salarial entre homens e mulheres não era tão grande. Anos depois, essa diferença tem um pico assim de diferença muito significativo da mudança de salários entre homens e mulheres. E aí eles começaram a perceber que eles tinham que olhar para outras coisas e não só para esse salário subindo ou caindo ou deixando de existir. E eles foram percebendo que era justamente na faixa em que as mulheres estão tendo filhos em que essa discrepância crescia. E essa discrepância crescia a tal ponto de haver casos em que os homens ganhavam 60% mais do que as mulheres. 60% mais do que as mulheres. Nesse grupo que foi estudado, eles perceberam que essa diferença diminuía, de novo, lá na faixa dos 50 anos, quando as pessoas atingiam a média, sei lá, de uns 50 anos, isso voltava a diminuir para esse grupo, que tem a ver aí também com o nível de educação, né, de acesso à educação. Entenda que isso é um recorte dentro dessa pesquisa, né? Vendo o estudo dinamarquês, que chega a uma conclusão semelhante, eles vão olhando para um conjunto enorme de dados colhidos das informações do governo dinamarquês sobre muitas e muitos famílias, são números assim exorbitantes de famílias que participaram desse estudo estatístico, né? Eles chegam a uma conclusão semelhante nesse sentido, de que, embora na Dinamarca você tenha tido uma série de políticas para alcançar essa equidade e que, portanto, você dizimou, entre aspas, uma série de elementos discriminatórios, mais diretos, na alavancagem da carreira da mulher e então, havendo aí uma queda dessa diferença salarial entre homens e mulheres, o que eles observaram é que mantinha-se ainda um gap, esse intervalo aí de diferença, e eles foram ver que era quando? Que era quando a mulher tinha filhos. E isso me chama muito a atenção, porque você começa a olhar, tá bom, o que é que isso significa? E nesse estudo dinamarquês, os caras chamam de child penalty. E nos estudos eles podem chamar de child penalty ou de caregiving penalty, porque tem a ver com um cuidado. No período em que você tem um filho, você vai dedicar, a mulher em geral tradicionalmente se dedica, e quase que exclusivamente, ao cuidado com esse filho. E isso fazia com que a mulher não fosse capaz de avançar na mesma velocidade que o homem nesse período, porque inclusive acabava optando por outros modelos de trabalho que dessem a possibilidade a ela de cuidar de uma criança.
E aí, então, o que você vai ver é que, mesmo nessas sociedades supostamente mais igualitárias, você tem mulheres sofrendo dessa diferença salarial, ainda vivendo a realidade da diferença salarial. Então, vamos pensar aqui agora eu e você, sobre o que são os nossos modelos de trabalho tradicionais. O que é que a gente tem como modelo de trabalho? Em geral, assim, grosso modo, né? É essa coisa das 8 às 6, ou das 8 às 5, ou das 9 às 6. Então, você tem um conjunto de horas fixas. E, olhando para o caso específico do Brasil, mas eu acho que não é só do Brasil, tem a ver com modelo corporativo, digamos assim, de pensar o trabalho, se valoriza muito quando o sujeito trabalha mais horas, né? Quanto mais horas você fica, mais interessante é. Mas, na verdade, o que se observa, estudos de produtividade, é que isso não se reflete em produtividade, você ficar mais horas trabalhando. Mas ainda assim, esse tipo de trabalho é valorizado, mesmo em países mais desenvolvidos. Não em todas as áreas, mas ainda em diferentes áreas, você vai ter uma super valorização desse sujeito, desse modelo em que você trabalha muito mais horas. Pois, ora, se você tem trabalho com horários mais rígidos e cada vez mais volume de horas, você mostra que você tem esse engajamento com o trabalho, o que é que você faz com uma família? Como é que você administra essas duas coisas? Você precisa continuar ganhando seu dinheirinho. Alguém vai ter que cuidar dessa criança para que o outro possa seguir mais ou menos esse modelo de trabalho. E aí é claro que dentro desse modelo, dessa lógica, como a mulher ainda tradicionalmente é alguém que cuida mais da casa, mesmo nesses casos em que a equidade é maior, esse modelo de trabalho não se encaixa para esse perfil de mulher. E esse perfil não de trabalho só, mas de desenvolvimento de carreira e de progressão salarial, não se encaixa nesse formato de que você tem um filho, que você tem que aumentar essa criança, tem que cuidar dessa criança, entendeu? Tem coisas que você tem que fazer e que, enfim, isso não vai te permitir ficar trabalhando durante este período, é por isso que existem as licenças de maternidade, não é mesmo? Dentro dessa perspectiva aí, eu queria trazer um outro ponto que eu acho interessante, que é de uma estatística agora brasileira, que o percentual de mulheres empregadas entre os 25 e 44 anos e que tenham um filho de até 1 ano é de 41% no Brasil. Dentro desse grupo de mulheres que trabalham e têm um filho de 1 ano, só 28% delas trabalham 35 horas ou mais. Então, se elas trabalham menos horas, é claro que elas vão ganhar menos, né? No caso dos homens, o perfil já é completamente diferente. 92% dos homens que trabalham, que têm um filho até de 1 ano, 92%. E 82% desses homens, eles atuam em atividades que demandam de 35 horas ou mais. E esse é um elemento curioso, né? Porque se você tem mulheres que ganhando menos porque estão trabalhando menos horas, claro que a probabilidade delas pararem de trabalhar ou para cuidar de uma criança é maior, porque é ela quem tá ganhando menos. E de novo, ainda esse cuidado tá muito voltado para a mulher. E aí que eu chego nesse outro elemento que eu também queria trazer, que tem a ver com, se costuma dizer também que as mulheres negociam menos salários, mas que em contrapartida, homens não gostam tanto de trabalhar com mulheres que negociam muito. Então, olha só que curioso, né? Você acaba demandando da mulher, nesses ambientes, um posicionamento que não é bom pra ela. Tudo isso eu tô dizendo pra vocês, não é pra dizer que a culpa é das crianças, ou a culpa é das mulheres, ou a culpa... Não é disso que a gente, pelo amor de Deus, não vai distorcer este raciocínio que eu estou tentando fazer aqui, tá dando até um suador. Mas da gente pensar justamente no que é a lógica do trabalho, né? Eu já gravei esse vídeo 2 vezes, eu não sei se eu falei da lógica do trabalho lá atrás, então vamos repetir. Se você pensar historicamente, quem começou a trabalhar fora foram os homens. Então a lógica desse trabalho fora foi, não definida, mas foi sendo construída mais por homens e para homens. Porque eles tinham dentro de casa alguém que estava cuidando de coisas que eles não iam cuidar. Uma roupa limpa, uma comida na mesa, uma casa arrumada, ou seja lá o que for. Portanto, essa lógica do trabalho meio que considerava isso como algo já dado. Existe isso pronto. Inclusive com cuidado com os filhos. Existe, é essa mulher que está fazendo isso. Então, essa lógica do pouco flexível, dessas horas que são valorizadas dentro de um escritório, ou de você ficar quanto mais horas puder no escritório para mostrar que você está engajado com o trabalho, essa lógica de trabalho é uma coisa antiga e que não necessariamente atende às demandas dos dias de hoje. E eu não estou dizendo isso para dizer que a mulher tem que estar com o peito, uma criança e na mão
um mês a criança aqui e ela aqui trabalhando, não é isso. Mas para dizer que essa lógica efetivamente não atende o modelo em que a mulher tem uma criança e também quer trabalhar. E aí é que a gente precisa pensar, portanto, não só nas políticas públicas, sei lá, creche para as crianças, na questão das empresas, como elas lidam com esses casos, os casos de discriminação que são muito comuns no Brasil, de que a mulher vai para uma entrevista de emprego, diz que tem filho, ela não é mais chamada para fazer outra entrevista, mesmo quando é muito qualificada. E para além disso, tem esse terceiro elemento que é o entendimento dessas relações caseiras, dessas relações cotidianas entre homens e mulheres. Quem é que cuida de quê e por que tá cuidando? Por que continua sendo a mulher que cuida mais do que o homem ou que só cuida? Em especial agora eu tô vindo para a realidade brasileira, porque a gente ainda vive uma realidade em que é a mulher que faz isso. Se você olha, por exemplo, questões de formalidade, informalidade, a presença da mulher em programas de microcrédito ou sei lá o que, em que a mulher realiza atividades em que ela fica mais em casa, isso é recorrente porque a mulher ela precisa cuidar de um filho, 2, 3 filhos, então ela fica em casa. Foi essa lógica que se constituiu e de que a mulher não deveria ir para esses espaços, e aí sim a gente faz essa crítica, e quando a mulher chega, tem espaço para ela nessa linha. Uma mulher que decide não ter filhos e que não tem filhos, muito possivelmente tem um crescimento de carreira mais próximo de um homem com filhos do que uma mulher com filhos. Isso é essa prova viva de que é a mulher quem tá cuidando disso. Então, se você conhecer estudos mais novos sobre essa diferença salarial, relação com outros elementos que tem a ver com machismo, estrutura de trabalho que é, ao fim e ao cabo, um reflexo do machismo, da baixa presença das mulheres nesse espaço de trabalho, me manda. E se você tem estudos que são completamente diferentes, que chegam a conclusões completamente diferentes das que eu cheguei, você me diga, tá? Será que eu consegui me fazer entender? O que eu acho importante a gente destacar aqui é que esse modelo antigo ainda é muito valorizado, né? Basta olhar o nosso maravilhoso presidente no seu discurso do ano passado. Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. Isso ainda é muito assim no Brasil. Só saber que pode mudar, como é que a gente faz para mudar? Como é que faz? Em termos práticos, quero entender. Você sabe, tem estudos aí, então me diz. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.